E aí, tá com medo de estar com pressão alta? Fez alguma aferição e ficou preocupado? Tem alguma dúvida sobre isso? Fique aqui até o final do vídeo que a gente vai trazer 12 orientações, né? Já que é 12 por 8, a gente vai trazer 12 orientações sobre a aferição da pressão arterial, a medição dela. Preste atenção para ver se você não está cometendo aí alguns erros que podem estar prejudicando essa sua medição, trazendo outros riscos. Meu nome é Luciano, sou médico família e comunidade, nutrólogo, e vim aqui para dar sequência a esse quadro que é Não Ignore Sua Saúde. Aqui a gente vai falar sobre esse tema que é muitas vezes negligenciado e que vale a pena a gente ter uma atenção maior. Hoje eu trouxe aqui o Consenso Brasileiro de Aferição de Pressão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a gente trabalhar sobre esse tema, pois tem vários pontos ali que a gente acaba errando. Durante o consenso a gente já nota aqui a questão da medição obrigatória dessa pressão arterial durante as consultas, seja com o enfermeiro, com o médico, durante seu atendimento no consultório, na sua rotina hospitalar também. Então, vamos olhar para os aspectos que a gente acaba errando na nossa rotina sobre isso. Por que a gente tem um cuidado com a medição da pressão? A pressão arterial, ela é a nossa base para o diagnóstico da hipertensão arterial, que é uma doença que hoje atinge cerca de 1/3 da população adulta. Então, vamos lá para as orientações principais. Então, vamos lá para a primeira orientação. Antes da medição, é ideal um repouso de pelo menos 5 minutos. Como assim? Então, se você chegou para uma medição, chegou para uma consulta, sente, acalme-se, tente evitar ali o contato com o celular, espere em torno de 5 minutos para daí fazer a sua medição. Outro cuidado que é muito negligenciado. Se você está com vontade de ir no banheiro, faça antes da consulta, da medição, porque a bexiga cheia, a gente está com vontade de urinar, ela acaba elevando a pressão e com isso pode falsear ali o resultado. Outro ponto, exercícios físicos, é interessante a gente ter ali 90 minutos, pelo menos, de tempo até a gente realizar essa medição da pressão. Senão a gente pode falsear, porque o exercício físico durante a realização dele acaba tendo um aumento dessa pressão e isso falseia. Quarto item, pelo menos 30 minutos de abstinência de café antes da medição. O café tem a cafeína e com isso a gente tem um aumento da pressão. O ideal seria pelo menos 30 minutos, mas eu aconselho idealmente 60 minutos antes das medições a gente evitar o consumo de café. Quinto ponto, isso também vale para o álcool. O álcool até seria prudente a gente ter um tempo maior, tá? Em torno de 60 minutos, mas pelo menos 30 minutos é interessante. Caso semelhante também do fumo. Se você é fumante, tabagista, ideal que você evite o consumo do cigarro ali 30 minutos antes da medição, porque senão isso vai falsear também, vai aumentar a medição. Sétimo ponto, a gente deve evitar a medição de pressão 30 minutos após o consumo de qualquer alimento. Se você tiver uma refeição maior, por exemplo, o almoço ou o jantar, o ideal é que espere pelo menos ali 60 minutos para daí medir a pressão, senão ela vai estar mais alta, seja pelos alimentos em si, até pelo sódio também, o sal que é contido nesses alimentos. Oitavo item, quando for fazer a medição, manter sempre o braço na altura do coração, de preferência a palma da mão elevada. Então a gente consegue assim fazer a mesma altura entre o coração e essa medição e com isso ter um resultado mais fidedigno, mais verdadeiro. Nono ponto, e que muitas vezes a gente acaba errando, não falar, nem mexer no celular, ficar fazendo ali observações durante a sua medição. Por quê? Isso vai acabar fazendo com que a gente tenha oscilações, elevações dessa pressão, atrapalhando ali a execução do exame. Então, evite falar ou mexer com algo que estimule, como o celular ali durante a medição. Décimo item, use um manguito ideal. O que quer dizer isso? O manguito que a gente utiliza no braço ali, ele tem medições específicas para a circunferência de cada braço, desde um recém-nascido, uma criança pequena, até um adulto grande, porque uma vez que esse manguito ele está num tamanho inadequado, a circunferência dele, isso vai fazer com que tenham medições falseadas, e assim a gente acaba tendo um resultado errado. Isso é muito comum a gente ver. Então, se você tem um braço maior, tente buscar os manguitos maiores. Se você tem um braço ali na altura correta para aquele manguito, ok. Como é que eu vou saber isso? Meça a circunferência com uma fita métrica e veja no manguito qual a marcação de centímetros que tem ali. Uma vez que está adequado dentro daquela medição, está ok o manguito para você. 11º ponto, que é muito comum, tente sempre ver o tempo ali para calibrar o seu aparelho. Como assim? O ideal, a cada 6 meses a 12 meses, fazer uma calibração, ver se o seu aparelho está correto para medição. Onde é que é feito isso? Geralmente em casas de produtos ortopédicos, nessas casas que tem esses consertos de aparelhos médicos, isso é comum a gente encontrar a calibração. Alguns lugares até nem é cobrado, então vale a pena você buscar algum lugar mais próximo da sua casa. E se você tem um aparelho aí há mais de 1 ano em uso, vale a pena fazer a avaliação para calibração dele. Uma vez que esse aparelho está descalibrado, ele pode fazer com que as medições
medições fiquem oscilando. E uma outra forma de a gente ter uma noção disso é comparar também essa medição nesse aparelho com outros aparelhos, ver se está batendo ali. 12ª e não menos importante questão é: faça mais de uma medição quando for realizar essas medições durante o dia. Como assim? Uma vez que você fez a medição, viu ali o valor, tente após 1 minuto refazer essa medição para ver se não houve nenhum desvio, nenhum erro ali da medição. O ideal seriam 3 medições consecutivas, cada uma 1 minuto de espaço entre uma e outra, e você considerar principalmente as 2 últimas, tá? Então vale a pena ter esse cuidado de medir mais de uma vez quando está medindo, para ver se o aparelho está corretamente adequado, se teve algum erro ali de medição apenas por uma questão de colocação do aparelho. Então vale a pena ter esse cuidado. Mas afinal, qual a faixa de pressão adequada? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem orientado a gente buscar uma pressão de controle até abaixo de 12/8, tá? Idealmente ali 12/7, 11/7 de basal, ou seja, base durante o dia, né? Já a questão de orientação para pressão continua mesmo para hipertensão, que é a questão de 14 ou 9. 14 que seria o 140 ali de sistólica e 9 ou 90 de diastólica. Então números iguais ou acima desses são considerados já hipertensão grau 1, e isso vai graduando. Vale a pena sempre com essas medições alteradas buscar acompanhamento médico para ter o tratamento quanto antes. O controle da pressão, ele faz com que a gente tenha um controle de uma doença muito silenciosa, que ela vai sempre fazendo ali o desgaste, vamos dizer assim, natural da doença. Então, uma hipertensão mal controlada, ela vai diminuir a função dos rins, vai diminuir a função da visão, da retina, vai fazer vários outros problemas de vasos grandes, por exemplo, aumentar muito o risco de um infarto, de um AVC. Então, mantenha o cuidado da sua pressão, o controle dela, e trate, cuide para manter uma saúde de qualidade. Se você tem pressão alta, tem algum familiar que tenha, curta esse vídeo, inscreva no canal. Tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E se tiver algum familiar que tem essa doença e precisa se informar desses detalhes, manda para ele, para a gente conseguir informar o máximo de pessoas possível. A hipertensão é uma doença silenciosa, mas que, uma vez tratada, pode ser aí acompanhada o resto da vida sem grandes problemas. Um grande abraço, saúde para todos. Vamos em frente.